Agradecer a Deus. Hoje estou muito feliz em estar conhecendo mais uma parte do povo de Deus. Conheci hoje o pastor Tony, já ouvi falar muito do pastor Tony. A pastora Márcia, como ela mesma disse, nos conhecemos através de serviços e já pintou aí a oportunidade de nos chamar para estar aqui. Nós já ministramos por 2 vezes ali na vigília em Cendeia, na Catedral. Pastor Felipe, pastora Carol são bênçãos de Deus em meu ministério. E hoje eu estou acompanhado da minha mãe. Minha esposa me acompanha durante toda a semana e hoje ela pediu uma folga, eu não poderia hesitar em dar uma folga a ela. Mas trouxe também nosso amigo Juan. Juan é um menino de Deus, é um menino crente, tocador da Assembleia de Deus. O que esse rapaz faz com o teclado, meu irmão, às vezes eu fico encantado. Está acompanhado da sua esposa e o Juan também tem uma banda, o Juan é da banda Herdeiros do Rei, uma banda que tem abençoado aí o reino de Deus, que tem sido muito usados aí nos 4 cantos da cidade. Tem um cantor da banda, João Rocha, meu Deus do céu, o menino usado, viu? Rocha, sobrenome do rapaz, Rocha. Ele é ligado do 220. João Rocha é um menino de Deus. Você que achou Apocalipse capítulo 2, diga: eu vou para o céu. Você que não achou, diga: eu vou também. Amém. Você pode ficar de pé em nome de Jesus para ler comigo? Apocalipse 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e os não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Você pode pegar na mão desse crente que está ao seu lado. Aleluia. Glória a Deus. Pegue na mão dele e comece a orar comigo nessa noite. Fale com Deus. Fale com o Senhor nessa noite. O Senhor está com os seus ouvidos atentos à tua oração. Seus olhos estão atentos a você. Ele nesta noite está com suas mãos estendidas sobre a IBP do 2º distrito. Uma nuvem de glória está sobre este lugar. O Espírito de Deus havia tomado há poucos minutos a irmã que aqui estava ministrando em línguas, e eu entendia tudo que o Espírito Santo falava através da vida dela. E o Espírito de Deus expressamente dizia: nestes últimos dias irei levantar um avivamento espiritual no estado do Acre. Irei juntar batistas, assembleianos, irei juntar todas as denominações em um só propósito, todos em prol das almas que estão perecendo.
E o Espírito Santo continuava a dizer: eu estou levantando o caído, dando força ao cansado, revigorando as forças do oprimido e dando a ele autoridade espiritual. E enquanto ela ministrava em línguas estranhas, eu via como que uma roda de fogo ao redor desta igreja, e o Espírito Santo de Deus estava me dizendo: nesta noite eu estou queimando todos os demônios que estavam perturbando a vida dos meus servos, desde aqueles que estavam trabalhando até aqueles que estavam planejando, porque tenho eu um novo tempo para o ministério IBB do segundo distrito. Muitos ouvirão falar no nome desta igreja, porque daqui sairá um avivamento espiritual tão grande que pessoas que nunca falaram línguas estranhas irão se levantar pelas madrugadas, sendo acordados pelo Espírito Santo, e eles irão falar mistérios durante a madrugada. O esposo, a esposa vai se assustar, porque nunca viu isso, mas eu estarei levantando um exército, diz o Senhor, um exército que vai enfrentar o valente, e as obras do mal serão quebradas, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Receba a ousadia do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida agora. Senhor te levanta, Senhor te renova, o Senhor pega pela tua mão. Eu já estou ouvindo algumas línguas estranhas aqui nessa noite. Parece que tem aqui nessa noite algumas brasas vivas do altar de Deus. Aleluia, Espírito Santo, aleluia, Espírito Santo, aleluia. Fica conosco, fica conosco, fica conosco, fica conosco, fica conosco. Aleluia. Você pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, havia numa pequena cidade do interior de São Paulo um campeonato que todos os anos reunia multidões de pessoas. E esse campeonato tinha por finalidade de eleger primeiro, segundo e terceiro lugar dos veículos antigos, Kombi, Fusca, Gugel, Brasília, aqueles carros antigos. Os carros antigos que fossem mais bonitos por fora. Todos os anos as pessoas pegavam o pastor Tony e levavam seus carros, eles maquiavam todo o carro, eles pintavam, colocavam rodas esportivas, e quando chegava no campeonato, eles participavam, alguns tiravam em primeiro lugar, outros perdiam. Acontece que, uma certa vez, um dono de uma Kombi, que todos os anos ele participava, ele chegou naquele lugar, estacionou seu veículo, e quando ele estacionou aquele carro muito bonito, aquela Kombi branca, bem alinhada, bem bonita, ele colocou uns cordões, uns aros 17 naquela Kombi. Todo mundo que olhava por fora dizia: esse carro é muito bonito. E as pessoas passavam e ficavam encantadas: que carro bonito, esse seu carro é muito lindo. E aí alguém chegou até ele e disse assim: como é que esse carro é por dentro? Se ele é bonito assim por fora, imagina por dentro como é que ele não é. Você pode abrir o dono com vergonha, porque todas as vezes que ele participava do campeonato, ele levava, e como o campeonato era só para ver como estava por fora, ele nunca arrumou dentro. Nesse dia alguém chegou e disse: você pode me mostrar dentro? Ele disse: não tem como mostrar dentro não. Aí a pessoa insistiu: não, me mostra dentro, eu quero ver como é que ele é dentro. Com muita insistência ele abriu aquela porta, rangeu. Quando ele puxou, que olharam dentro, aquele carro estava com o fundo no chão todo deteriorado, enferrujado, os bancos rasgados, o volante estava todo quebrado. E aquela pessoa disse: meu Deus, seu carro já venceu 3 campeonatos aqui, mas eu não sabia que ele era tão frio por dentro.
imaginava, se fosse para a competição ser completa, então você já teria perdido. Ele disse: é porque todos os anos eu participo, e como é só para ver como o carro está por fora, então eu não ligo muito. E aí, por que o senhor está falando isso, pastor? Porque para entrar na mensagem de hoje, eu trouxe por título um título bastante sugestivo que diz: tudo certo por fora. Diga: tudo certo por fora. Tudo bonito por fora. Assim era também a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso foi uma das igrejas que passou por avivamentos espirituais secundários um atrás do outro. Pastores de renome pastorearam esta igreja. O apóstolo Paulo pastoreou esta igreja por 2 anos. Apolo esteve lá por algum tempo. Timóteo, no final do ministério de Paulo, pastoreou esta igreja. Homens de renome, homens ungidos, cheios de autoridade. O apóstolo João, que escreve Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo, também pastoreou esta igreja. Então era uma igreja que ela era fundada na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que ela era fundada também na unção do Espírito Santo de Deus. Os dons espirituais, eles haviam dentro daquela igreja. Quem lê sobre a história da igreja, fez faculdade de teologia, vai me entender muito bem que a história conta que essa igreja foi uma das mais perseguidas. Por quê, pastor? Porque ela ficava num local muito estratégico. Lá havia o templo da deusa Diana. Todos os anos havia festa. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo. As pessoas todos os anos, durante os congressos da deusa Diana, eles vinham de longe, eles vinham de vários países, e quando chegava ali, a idolatria ela se espalhava por todas aquelas cidades. Cultos pagãos aconteciam naquele lugar, as pessoas se relacionavam ao ar livre, haviam coisas terríveis como sacrifícios ali naquele lugar. Acontece que um dia chegou um missionário meio doido lá naquele lugar, dizendo que Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Aí alguém disse: quem é esse Jesus? E ele começou a mostrar através do poder de Deus e através da palavra de Deus. A história conta que quando esses missionários, quando esses homens de Deus chegaram em Éfeso, aquele povo começou a jogar os seus livros no meio da praça, os seus ídolos eles começaram a arrancar de dentro de casa. Uma das coisas que movimentava o comércio ali em Éfeso era a venda de deuses, a venda de ídolos. As pessoas começaram a jogar seus ídolos fora. Levantou-se um montão de cerca de 20 metros somente de ídolos que eles haviam abandonado. A igreja estava crescendo, a igreja estava se multiplicando, a igreja estava crescendo na graça, na doutrina e na unção do Espírito Santo de Deus. E quando eu abro a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, eu vejo que Jesus ele está escrevendo não somente para a igreja de Éfeso, mas ele também está escrevendo para outras 6 igrejas. E quando nós lemos Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3, nós imaginamos que as cartas chegaram cada uma à sua igreja e o restante do livro não. Mas o que acontece é diferente. Todo o livro de Apocalipse chegou em todas as igrejas que foram enviadas. Então eles começavam a ler e eles iam até chegar na sua igreja e eles achavam o problema que Jesus estava combatendo naquele lugar. E quando nós chegamos na igreja de Éfeso, nós não conseguimos acreditar que isso acontecia lá. Porque quando nós lemos os primeiros versículos, a Bíblia diz que Jesus ele está primeiramente elogiando a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja modelo para aquela época. Era uma igreja que todo mundo, todo crente, santo, fiel, digno de ter aceitado Jesus de fato e de verdade, queria congregar, pastora Márcia. Todo crente que ama Jesus queria congregar em Éfeso. Por quê, pastor? Porque o que as pessoas falavam da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso combate o pecado. A igreja de Éfeso não sustenta falsos profetas. Os falsos profetas, quando chegavam na igreja de Éfeso, o que acontecia? Os pastores daquela igreja, eles
faziam conforme a Bíblia diz, conforme os apóstolos haviam ensinado. Eles olhavam, viam se aquela profecia tinha base, se não tinha, eles não aceitavam. Quando se levantava alguma outra doutrina contrária dos apóstolos, os pastores daquela igreja e toda aquela comunidade, eles se reuniam, eles faziam reuniões e eles diziam: isso aqui não é de Deus, nós não vamos aceitar isso aqui. Todas as vezes que se levantava alguma situação, as pessoas da igreja de Éfeso, os pastores e a comunidade santa se reuniam, faziam reuniões, combatiam o pecado, combatiam os falsos profetas, combatiam os falsos apóstolos, e ainda tinha alguns que eram mentirosos naquele lugar. Havia alguns apóstolos que diziam que eram apóstolos e não eram. Por quê? Porque eles diziam da boca para fora, porque na época era fama ser apóstolo. Quem era apóstolo na época de Jesus era famoso, e todo mundo queria ser apóstolo, assim como hoje todo mundo quer ser pregador. Mas naquela época, quando se levantava alguém dizendo eu sou apóstolo, aí eles colocavam dentro de uma sala e diziam: bora ver se tu é apóstolo mesmo, fala da palavra para a gente, ensina para a gente como é que a Bíblia diz, mostra os dons espirituais que estão na tua vida, fala para mim quando foi que Jesus se apresentou para você. Então, todas as vezes que isso acontecia, a igreja combatia e todo mundo queria congregar em Éfeso. Quem era Éfeso para as pessoas? Quem era a igreja de Éfeso para as pessoas? As pessoas diziam: eu quero congregar em Éfeso, eu quero congregar na igreja de Éfeso, eu quero ir para lá, eu quero ir para a vigília lá, eu quero ir para o culto lá na igreja de Éfeso. Todo mundo queria, porque por fora ela combatia o pecado, por fora ela combatia os falsos apóstolos, por fora ela combatia a mentira, por fora ela combatia o adultério, por fora ela combatia até a doutrina dos nicolaítas. O que é isso, pastor? Uma doutrina que pregava que homem com homem podia se relacionar normal, uma doutrina que pregava que mulher com mulher podia se relacionar normal, não tinha problema nenhum. Eles diziam que podia acontecer de tudo, porque a graça era suficiente para a vida de qualquer pessoa. Os apóstolos se levantavam e diziam: não, a graça veio para salvar, mas tem que fazer a sua parte também. Aí, esse era o estereótipo, esta era a forma como as pessoas viam a igreja de Éfeso. Todo mundo olhava e dizia: eu quero congregar lá, eu gosto de lá, é uma igreja rica, é uma igreja bonita, é uma igreja que sabe cumprir o seu papel. Porém, essa era a visão de quem via por fora, tudo certo por fora, tudo bonito por fora. Só que aí um certo dia, um homem chamado João estava na ilha de Patmos, preso por causa do Evangelho. O imperador Domiciano havia lançado ele num caldeirão fervendo, e ele não morreu. O caldeirão estava fervendo. Domiciano disse: nega a Jesus e adora a mim. Ele disse: não, eu só adoro a Jesus. Lança este homem no caldeirão. Lançaram ele no caldeirão. Quando lançaram ele no caldeirão, ele se levanta lá daquelas águas de dentro do caldeirão e diz: só o meu Redentor vive, o meu Jesus me livrou daqui. Domiciano disse: não tem nada que eu faça que esse homem morra, não tem nada que eu faça que ele negue a esse Jesus dele. Aí alguém chega para ele e fala: imperador, por que o senhor não envia ele para a ilha de Patmos? Deixa ele lá até ele morrer, uma hora ele vai morrer, pelo menos lá ninguém vai ouvir a palavra. Aí lançaram ele para lá. Só que quando ele chegou lá, triste, sozinho, abandonado, não tinha ninguém com ele, um certo dia ele estava fazendo os seus afazeres normais de um preso comum, e ele ouviu uma voz por detrás dele que falava como quem tinha intimidade com ele. E quando ele ouve aquela voz, eu imagino que ele lembrou: eu já deitei no peito de quem está me chamando agora. Eu imagino naquele momento quando ele escutou João, ele levanta, abre os olhos e ele continua falando e diz: João, o que tu vês e ouve, escreve numa carta e envia às 7 igrejas que eu vou te falar. Aleluia! E quando ele se vira para olhar e para ver quem com ele falava, a Bíblia diz que ele vê Jesus de Nazaré. Não mais aquele Jesus que ele
ele havia visto na cruz, mas agora ele vê ele com as suas vestes brancas, agora ele vê ele com os seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, e quando ele olha para os seus pés, ele diz: os seus pés eram reluzentes como latão que acabara de sair da fornalha, e estava um cinto cingido em seu peito, e escrito na sua perna: Rei dos Reis. E quando eu vi, eu caí como morto ao chão, e quando eu caí, ele me tocou com a sua destra e disse: João, não temas, não temas, não temas, porque eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é aquele que morreu, mas está vivo. Aleluia. Levante a sua mão nessa noite em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra profética para o teu coração. João, ele estava na ilha de Pátimos abandonado. João, ele estava na ilha de Pátimos sozinho. João, ele estava na ilha de Pátimos triste. João, ele estava na ilha de Pátimos sem ninguém. Mas o Senhor viu ele lá naquele lugar. Você não está esquecido por Deus. Deus está vendo você na sua solidão, e Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu vou te levantar de novo. Aleluia. Aleluia. Essa era a igreja em Éfeso, e é a primeira que Jesus coloca na lista para escrever. E quando ele começa a escrever, ele começa elogiando, mas ele começa dizendo o que as pessoas viam como era a igreja. Aí ele diz: ó, a igreja é assim, combate os falsos apóstolos, combate os mentirosos, vocês estão fazendo conforme está na cartilha, está tudo certo. Eu imagino o pastor lendo, porque era assim: reunia-se a congregação, pegava-se o pergaminho e lia. Aí todo mundo lá lendo, todo mundo lá estudando, o pastor lendo a carta. Aí o pastor começa: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Aí os crentes iam se enchendo assim, e a tua paciência. Aí os crentes já iam ficando, ó. Aí dizia: ó, e que não pode sofrer os maus. Olha o que Jesus está escrevendo para nós aí. O irmão cutucar, vou dizer: está vendo como é que está dando certo o nosso trabalho? Está dando tudo certo. Continua, pastor, continua falando. Aí o pastor continuava e dizia: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. Aí os crentes iam ficando, ó. E tu os achartes mentirosos, e sofrertes, e tem paciência, e trabalhar-te pelo meu nome, e não te cansar-te. Aí os irmãos já estavam: ô igreja linda, ô igreja fantástica. Aí o pastor: calma irmãos, calma aí, deixa eu continuar. Tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus começa pregando e dizendo o que estava acontecendo e o que as pessoas estavam vendo, mas agora ele diz: agora quem vai fazer a ressonância magnética da igreja é eu. Agora eu vou ver o que está por dentro. Vocês estão vendo o que está por fora, eu vou ver agora e vou revelar o que está por dentro. O que é que está por dentro, Senhor? Perder-te o teu primeiro amor. Tu não tens mais aquela vontade que tu tinhas de orar. Tu não tens mais aquela vontade que tu tinha de buscar a presença de Deus. Quem era a igreja de Éfeso para as pessoas? Era tudo isso que eu lhe falei. E quem era a igreja de Éfeso para Jesus? Para Jesus, a igreja de Éfeso era uma igreja que havia perdido o principal, perdeu o seu amor. Não é sobre obras, é sobre comunhão. Por que não lembrar então de Lázaro?
Lázaro. Você viu Lázaro alguma vez colocar a mão sobre um doente e ele se levantar? Você viu Lázaro alguma vez orar por algum enfermo, por algum coxo, um paralítico? A Bíblia que eu leio não fala isso. Eu nunca vi Lázaro servindo como apóstolo. Eu nunca vi Lázaro servindo como discípulo. Lázaro não orava por ninguém. Lázaro não fazia missão. Lázaro não curava ninguém. Mas Lázaro tinha uma coisa que muito crente que ora, cura, jejua não tem. O que é que Lázaro tinha, pastor? Comunhão com Jesus de Nazaré. Todas as vezes que Jesus chegava na aldeia chamada Betânia, ele dizia: eu vou lá na casa de Lázaro. Por que o Senhor vai lá? Porque eu gosto da forma como ele me recepciona. Todas as vezes que eu chego lá, tem um prato de comida bem feito, tem uma rede gostosa para deitar, a gente passa horas conversando e ele é meu amigo. Prova na Bíblia que ele era amigo, pastor. Quando Lázaro morre, passa 4 dias morto e Jesus chega como que chegou atrasado. A Bíblia diz que Marta e Maria correm até ele e diz: se o Senhor tivesse vindo, ele não teria morrido. Jesus olha para ela e chorando, e ele começa também a chorar. Só quem chora por alguém que já morreu é aquele que gosta muito e tem uma amizade sincera. Jesus estava se condoendo com a vida daquelas mulheres. Ele estava sentindo a dor que elas estavam sentindo, e ele disse: hoje vocês vão ver algo que vocês ainda não viram. O meu amigo há de ressuscitar. Aí Marta diz: eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Eu já vi o Senhor pregando isso para ele. Ele disse: não é na ressurreição do último dia. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Me leva lá onde ele está morto. Quando Jesus chega naquele lugar, ele lembra das vezes que ele conversou com Lázaro como amigo, como intimidades, momentos que Lázaro o abraçou, o recepcionou na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus, chorando, manda tirar a pedra e diz: Lázaro, vem para fora. Aquele homem que estava lá dentro daquela catatuma, daquele túmulo, ele já estava morto há 4 dias, ele já estava fedendo, já estava cheirando mal. Mas quando a voz de Jesus falou, a vida teve que dar conta de entrar em Lázaro novamente. O Espírito que já havia voltado a Deus vem e entra na vida dele. A alma dele que já estava no seio de Abraão volta, encarna nele novamente. Ele toma um susto, acorda e vê que ele está cheio de ataduras, mas ele levanta e sai. E quando ele sai daquele lugar, as pessoas estão olhando com medo, alguns com os olhos arregalados, assim como alguns de vocês estão aqui agora. Mas naquele dia eles glorificaram o nome de Deus e disseram: que homem é este? Que homem é este? Que homem é este? É melhor ser amigo. É melhor ser amigo, porque o amigo, ele não perde o primeiro amor. O discípulo vai pensar sempre no trabalho. Bora trabalhar, bora ganhar alma, bora fazer o ID, bora fazer a vontade de Deus. Mas o amigo não. O amigo acorda de manhã e diz: bom dia, Espírito Santo. O amigo é diferente. O discípulo, quando ele dobra o joelho, ele diz: Senhor, me usa. O amigo não, quando ele dobra o joelho, ele diz: Senhor, eu estou aqui contigo, eu quero a tua presença. O discípulo, quando dobra o joelho, ele diz: Senhor, quando eu pegar no microfone, desce o fogo. O amigo não, o amigo diz: Senhor, me esconde debaixo das tuas asas, no esconderijo do Altíssimo eu quero habitar. Me ajuda, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu vim nessa noite pregar não para discípulos, eu vim pregar para amigos. Cadê? Deixa eu ver onde é que estão os amigos de Jesus aqui nessa noite. Vai se levantar aqui no estado do Acre, não discípulos, mas
amigos, amigos que vão virar discípulos, amigos que vão pregar, amigos que vão sair nas ruas, amigos que vão entrar aí nas vielas, amigos que vão entrar nos hospitais, amigos que vão chegar, aleluia, nos lugares mais sombrios desta cidade, e eles irão chegar e dizer: eu sou amigo dele, eu sou amigo dele, eu conheço ele é meu amigo. Aleluia. A igreja em Éfeso havia perdido essa amizade, irmãos. E é tão ruim quando a gente perde essa amizade, porque este lugar tão bonito, tão acolhedor. Eu fiquei encantado quando eu cheguei, eu vi aquelas duas crianças ali louvando, fazendo a segunda voz. Eu fiquei encantado com meu amigo cruzeirense cantando aquela unção. Só que quando a amizade acaba, o primeiro amor acaba, tudo isso aqui, todas essas coisas que nós fazemos para receber você bem, elas se tornam algo comum. Nós não temos mais prazer. Nós chegamos aqui e adoramos porque nós vemos que o irmão do nosso lado está adorando. E se nós não adorarmos, vão dizer que nós somos frios. Muitas das vezes nós chegamos a este lugar e não sentimos mais aquela emoção que a gente sentia antigamente. Quando nós aceitamos a Jesus pela primeira vez, você lembra? Que quando nós acordávamos pela manhã, nós já acordávamos com aquela chama acesa no nosso coração. Parecia que queimava no nosso coração, pastor Tony. Quando é que vai chegar a hora do culto? Quando acabava o culto de domingo, a celebração da família, o culto da família, nós já saímos da igreja pensando no culto de quarta ou quinta-feira. Meu Deus, vai demorar demais, eu não vejo a hora chegar. Quando é que vai acontecer de novo? E aqueles dias que antecediam o próximo culto era como se fosse uma eternidade para nós. Nós ficávamos ansiosos esperando. E quando chegava aquele dia, logo pela manhã, nós já separávamos a roupa que nós íamos para o culto. Logo pela manhã nós já íamos no guarda-roupa e dizíamos: essa roupa aqui é que eu vou para o culto hoje. Já passávamos o ferro. Alguns diziam: eu já fui com essa domingo, já fui com essa na semana passada, eu vou fazer compra. E quando chegava aquele dia, nós passávamos o dia inteiro já se preparando. Hoje tem culto, eu quero adorar. E quando nós entrávamos por essas portas, nós já entrávamos como se estivéssemos entrando na maior festa que um dia já entramos. Entrávamos como se estivéssemos bailando, alegres. Parecia que estávamos cheios de entusiasmo, alegria. Dava-se para ver nos nossos olhos. Mas existem fases na nossa vida. Eu e você somos carnais. Eu e você somos pessoas comuns. Eu e você somos seres humanos. O dia mau vai chegar para todos nós. O dia mau vai chegar para mim, assim como já chegou. O dia mau já chegou para você, ou quem sabe você está vivendo ele. Aqueles dias que você não tem mais prazer em entrar neste lugar. Aqueles dias que você não tem mais prazer em abrir a sua Bíblia na sua casa e meditar na palavra de Deus, porque antigamente quando você abria, o Espírito Santo mesmo falava, e agora quando você abre, você não consegue mais entender nada, você fecha ela novamente. Algumas pessoas, elas estão lendo a Bíblia somente na igreja, elas trazem ela para casa, e elas, quando chegam em casa, elas abandonam ela em algum cômodo da sua casa. Eu já vi pessoas, e um obreiro meu uma certa vez esqueceu a Bíblia do templo, e ele esqueceu a Bíblia do templo, e quando eu achei, eu digo: essa Bíblia é do meu obreiro, eu vou guardar para ele, mas eu vou ver quanto tempo
ele vai ficar sem ela. Eu sei que ele só tem essa porque eu fui com ele comprar. 2 semanas se passaram. Aí ele chegou no culto e disse: pastor, o senhor não viu nenhuma Bíblia por aí não? Eu disse: eu vi, varão, deixa eu pegar aqui. Aí eu fui lá no púlpito, peguei e disse: essa aqui é sua? Ele disse: é. Eu disse: tu quer aceitar Jesus de novo? Glória a Deus, aleluia. Ele disse: como assim, pastor? É sério, porque 2 semanas sem ler a Bíblia, eu já tinha morrido espiritualmente, eu não sei tu. Aí ele riu, aquela risadinha de canto. Eu disse: tu tá rindo de tu mesmo. Pega a tua Bíblia e não solta mais ela. Porque os valores espirituais nós muitas das vezes deixamos de lado. Eu duvido nós deixarmos de lado o TikTok. Eu duvido nós deixarmos de lado o Instagram. Eu duvido nós deixarmos de lado o Facebook. Quando nós acordamos de manhã, deixa eu ver aqui, quantas curtidas, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui o TikTok. Olha esse vídeo aqui, vamos rolar rios. Começa às 7 da manhã, às vezes quando dá meio-dia o almoço não está nem pronto. E o tempo está passando. E o amor está se esfriando. Porque, pasmem, o amor ele não esfria da noite para o dia. Ontem eu estava fervoroso, hoje eu já estou frio, já estou sem amor. Não, ele vai aos poucos. Você orava 1 hora, aí reduz para 40 minutos. Aí você diz: eu estou orando muito, 40 minutos, eu vou reduzir para 30. Aí você vai reduzindo, daqui a pouco você está orando 5 minutos por dia. Daqui a pouco você não está nem orando. Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. E hoje pela manhã eu relutei comigo, eu relutei com o Espírito Santo. E eu disse: Senhor, nessa palavra não precisa que eu leve. Não, Jesus. Aí eu fui folhear, vamos folhear. Folheia. Eu digo: achei uma que boa, que os irmãos vão gostar, o pastor vai me chamar de novo. Aí o Espírito Santo disse: não, tu vai pregar essa que eu te dei. Glória a Deus, aleluia. Então tá bom, Senhor, não ser teimoso não, porque senão quem cuida da minha agenda é o Senhor, então tá bom. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar às raízes espirituais da nossa vida cristã. Nós precisamos nos levantar outra vez a nossa vida de oração. O altar de oração na nossa vida, ele precisa novamente ser levantado. Jesus estava pregando para a igreja de Éfeso e ele estava dizendo: está todo mundo dizendo que vocês são bonitos por fora, vocês andam com a Bíblia debaixo do braço, vocês combatem as heresias que se levantam, vocês estão fazendo conforme diz a cartilha, mas vocês perderam o primeiro amor de vocês. E agora, pastor, o que eu devo fazer? Aí vem a terceira cena e Jesus prega para eles: e agora está tudo certo por dentro e tudo certo também por fora. Porque quando Jesus começa a dizer que eles haviam perdido o primeiro amor, ele diz também: vocês precisam se arrepender e voltar a ele. Vocês precisam novamente erguer o altar da oração. Vocês precisam novamente buscar com intensidade. O que é que Jesus quer de nós, pastor? Que sejamos tão intensos por dentro como somos muitas vezes por fora. Que voltemos às raízes da fé: leitura, devoção, oração, jejum, consagração. Que vivamos não só de aparência, que tenhamos amor por ele,